Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o direito do trabalho e o processo do trabalho. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Renato Barros, que é advogado e presidente da OAB do município da cidade de São Carlos. Seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite. Estar aqui, debater esses temas jurídicos é muito importante para a nossa sociedade, para quem atua com o direito de modo geral. Nós é que agradecemos a tua presença aqui hoje, professor Renato, para abrilhantar aí o nosso programa, né? E como eu sempre falo no comecinho dos nossos programas, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, o tema de hoje, embora é direito do trabalho, processo do trabalho, as pessoas às vezes que estão aí sentadas, nos vendo, vão dizer, eu não sou advogado, o que eu tenho a ver com o processo do trabalho? Você tem tudo a ver, você vai perceber, e o direito do trabalho então nem se fala. Então nós vamos aqui hoje falar do direito do trabalho, que tem qualquer pessoa que exerce qualquer trabalho hoje, tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. Então vamos lá aí, né? Qual é a importância de se pensar e debater o processo do trabalho e a sua efetividade aí da que a gente chama de tutela jurisdicional do Estado? É importante porque o cotidiano, né, como você disse, é o nosso cotidiano. Uma das relações que mais acontece é a relação de trabalho e emprego, né? Como relação de consumo, é uma relação constante, a relação das questões de família é constante, a de trabalho, o emprego, está no nosso cotidiano. E saber manejar os direitos trabalhistas, conhecer os direitos trabalhistas e também trabalhar isso quando vai para o Poder Judiciário, como a pessoa, o cidadão, deve agir na constituição de advogado, na constituição até mesmo de uma defesa. Isso é super importante. Aí mostra a relevância desse tema do nosso cotidiano, que está relacionado, como você bem disse, né, com o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, que é a ferramenta que nós temos para chegar até o Poder Judiciário. É isso aí. Um precisa, na realidade, eu costumo dizer que um precisa do outro para que a gente consiga ter aí uma verdadeira efetividade em benefício do cidadão, da sociedade, né? A gente fala muito em trabalho, as pessoas falam, ou eu vou cedo, né? Eu cedo vou entrar no meu trabalho, eu saio do meu trabalho tal hora e trabalho. Só que nós sabemos aí que o trabalho, há 40 anos atrás, era exercido de uma forma. O trabalho hoje é exercido de outra maneira. Então, como o trabalho era visto pela sociedade, né? O trabalho como ele é visto pela sociedade. Nós temos na antiguidade o trabalho visto de uma forma muito negativa, porque na antiguidade o trabalho ele era o trabalho do escravizado, onde um povo que dominava o outro fazia aquele povo o seu escravizado, o seu escravo, como alguns falam. Nós temos, com o tempo, a transformação do modo de produção, né? O trabalho, por exemplo, do servo, depois das parcerias. No Brasil, nós tivemos um período diferente na história, que foi o trabalho do negro escravizado. Então, o trabalho era tido como uma coisa negativa, né? O efeito negativo do trabalho, até pela própria palavra trabalho, ela vem da origem de uma ferramenta que era de açoite, né? Dos presos e dos escravizados. Então, o trabalho era visto como uma coisa negativa. Na sociedade contemporânea, nós temos a função social do trabalho, né? Existiu essa evolução do conceito, a sociedade progrediu nesse sentido. Então, hoje, o trabalho tem essa função social e nós precisamos da sociedade dos múltiplos trabalhadores e trabalhadoras na sociedade para nós nos desenvolvermos. Então, o trabalho contemporâneo está muito relacionado à dignidade da pessoa humana, à colaboração da pessoa, de um empregado, trabalhador com o outro trabalhador, de quem toma esse serviço, que tem uma função social, o empresário, quem faz a gestão do trabalho exerce uma função social, e até mesmo o Estado, quando ele é empregador, quando ele toma o trabalho, ele tem essa função. Então hoje nós compreendemos o trabalho, o conceito da compreensão contemporânea é o trabalho que deve levar a pessoa à dignidade para a sobrevivência e também colaborar para o desenvolvimento da sua comunidade, da sociedade como um todo. Sem dúvida. Hoje as pessoas buscam por trabalho, a mídia em geral, quando você está assistindo um programa, lendo um jornal, uma revista,
nós vemos aí índices, né? As pessoas estão conseguindo mais trabalho ou o contrário, menos trabalho. E nós temos programas aí, e a mídia em geral, falando como que está o mercado de trabalho, né? Por isso que esse programa eu reputo como sendo extremamente importante para os nossos telespectadores, para nossas telespectadoras, porque nós estamos falando de uma coisa, como você disse agora, gera uma dignidade para o trabalhador. Com o trabalho ele consegue sustentar sua família, seus filhos, consegue angariar uma vida melhor e tudo mais, né? Mas se a gente pudesse elencar aí ou falar a função primordial do direito de trabalho, qual seria aí no seu ponto de vista? A compreensão que se tem, hoje os pesquisadores que atuam com o direito de trabalho, é buscar essa função social do trabalho para efetivar os princípios da República Federativa do Brasil, que é dar dignidade à pessoa humana, reduzir as desigualdades e reduzir a pobreza. Esses são os pontos fundamentais. Você reduz a pobreza, porque quanto mais pessoas trabalhando, mais pessoas no mercado de trabalho, é melhor, porque são pessoas que terão por exemplo, o seu direito à aposentadoria, o direito às férias para poder ter o gozo da vida e viver com a família, a função social desse instrumento, que são as férias, a remuneração para cuidar da família no que diz respeito à saúde, o lazer. Então, acaba atendendo esses princípios constitucionais e dignidade da pessoa humana. Então, hoje, a compreensão como instrumento, levando em consideração a nossa própria Constituição Federal e as normas jurídicas que dela decorrem, o trabalho tem que ter essa função, né? Ele deveria ou deverá ter essa função. Sem dúvida, mas eu acredito que a própria sociedade entende a função do trabalho dentro disso que você mesmo falou, porque a gente percebe que, embora não seja nossa área, a questão de psicologia, psiquiatria, claro, aí com os psicólogos e médicos, mas a gente vê, às vezes, a pessoa que não tem um trabalho, a pessoa fica depressiva, a pessoa acaba indo no médico, tomando o remédio, e nós temos situações aí ao extremo da pessoa se suicidar, porque não consegue um trabalho para sustentar a sua família. É o desalento, né? Ele não tem mais motivação, perde o prazer, né, da vida, porque não tem trabalho, você não tem uma condição mínima, né, de dignidade, e esse é um ponto super importante. E a psicologia tem trabalhado essas questões, né, porque da relação social e também a ocupação que a pessoa tem que ter para ela poder estar mentalmente, com a saúde mental equilibrada. É isso aí, como diz o ditado aí, né, dos mais antigos, vamos dizer, não mais velhos, a mente parada é a oficina do capeta, do diabo, chame como quiser aí, né? Mas tudo bem, a gente falou aí da questão primordial, essencial do direito do trabalho, isso dentro do que nós conversamos aqui agora, né, que as pessoas realmente, a pessoa que não trabalha, não tem o seu trabalho, é muito complicado. E nós dissemos no começo que o tema é o direito do trabalho e o processo do trabalho, né? Falamos aí, eu até disse que uma coisa convive junto com a outra aí, né? Para se ter a efetividade do direito do trabalho, muitas vezes é necessário aí que se utilize do direito processual do trabalho. Então, qual é a função aí do direito processual do trabalho? O direito processual do trabalho é uma ferramenta muito importante, tem o seu aspecto prático e tem até dentro dessa prática as questões teóricas, né, da ferramenta que a própria CLT trata, que é onde o cidadão ele vai levar, eu gosto de falar, usar essa expressão, ele vai portar a sua voz ao Poder Judiciário através, como regra, de um advogado, ele porta a voz através do advogado, que tem que conhecer essa técnica. Tanto é interessante que a FIB está com o curso de pós-graduação, que envolve as questões do direito processual do trabalho, e eu conversava, né, com o professor Camilo, e eu me comprometi a estar presente, né, nas aulas da pós-graduação, porque o advogado técnico que opera, que trabalha com essa técnica, ele vai utilizar as normas do direito processual do trabalho, o julgador vai trabalhar com essas técnicas do direito processual do trabalho, quando o processo eventualmente vai para o tribunal, o tribunal, os embargadores e ministros vão trabalhar com essa técnica, ou o Ministério Público do Trabalho vão trabalhar com essa técnica do direito processual. Então, quem vai fazer a defesa, então, o conhecimento dessa técnica e o aperfeiçoamento desse conhecimento, ele é fundamental. Eu sou, como educador, professor que nós somos, né, eu sou muito crítico nesse sentido. Eu penso que, eu defendo que
o bacharel, o advogado, ele tem que conhecer o máximo possível a técnica, né? Seu instrumento de trabalho. Como um eletricista tem que conhecer o máximo possível a sua técnica de trabalho, o mecânico, o médico, o dentista, também o advogado. Então, e aí, valendo dessa oportunidade, por isso que o aperfeiçoamento, né? Eu gosto muito dos cursos de pós-graduação, dos programas, né? Porque você pode conhecer a técnica. E a gente tem essa oportunidade agora na FIB, né? Isso é muito importante. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, a importância do processo de trabalho é você portar os interesses do seu cliente, do cidadão, de um empregado, que não teve um vínculo reconhecido, anotado na carteira, e até mesmo apresentar uma defesa de uma forma muito estruturada. Isso é super importante para ter uma decisão justa também. Então, esse é o ponto relevante do processo do trabalho. É isso aí. O processo do trabalho é realmente, como você disse agora, extremamente ligado, intimamente ligado aí à questão da técnica, né? A questão da técnica. E muita gente ouve falar, e a gente que é do meio jurídico, sobre questões atinentes às ações trabalhistas, né? Muitas vezes eu considero a ação trabalhista uma questão delicada, porque às vezes você tem o patrão, o empresário que reclama de ação trabalhista, às vezes com razão reclama que às vezes um funcionário lá, um empregado ingressou com uma ação, às vezes pode ser que não tenha razão, pode até ser que sim, né? Mas muitas vezes o empregado tem razão e às vezes o patrão reclama da mesma forma, mas não foi pago hora extra, o empregado reclama e às vezes o patrão acha ruim porque não foi pago a questão. Então eu costumo dizer que a questão da ação trabalhista, das ações trabalhistas, são questões extremamente delicadas. E quais aí os principais pontos, né, que o profissional do direito, que o advogado, aquela pessoa, né, nós que advogamos aí, ele deve se atentar ao ajuizar uma ação trabalhista, que é uma questão muito séria, essa ação trabalhista, como eu retratei agora. É pertinente essa sua pergunta, porque está relacionado à coleta da história, né, que nós chamamos no direito dos fatos, né? Coletar a história. Então, um empregado que viveu uma situação, por exemplo, né, não recebimento das horas que trabalhou além do contratado ou além do limite legal, uma ofensa que ocorreu no ambiente de trabalho, um assédio moral, ou o não pagamento de uma verba, por exemplo, que está prevista na convenção coletiva ou no acordo coletivo, uma cesta básica, participação nos lucros, são coisas do dia a dia, não receber de uma verba rescisória. Então, o advogado ele tem que saber ouvir, coletar esses fatos com o maior detalhe possível para passar isso para o que antigamente a gente fala para o papel, né? Que hoje passar para a tela do computador para colocar no sistema do PJE. E quem faz a defesa também tem que ter essa técnica, esse cuidado de coletar a versão da empresa, os documentos que a empresa tem. Isso é fundamental. Às vezes o detalhe que você tem em uma defesa, tentar, se for o caso, a composição. A composição é um instrumento fundamental para o direito, para tentar resolver, né, o conflito. Ouvir, e é importante que o empregador, por exemplo, dê ouvido ao advogado. Esse é um ponto muito importante, a gente tem que discutir muito, que é ouvir o advogado. O advogado é que tem conhecimento técnico. É ele que conhece a técnica, os riscos do processo. Então, eu gosto muito assim, direto. A empresa tem que ouvir o advogado. Da mesma forma que o cidadão que vai ajuizar uma ação tem que ouvir o advogado e observar a realidade, o que tem de prova. Eu consigo provar aquela história? De repente tem uma história bonita, mas eu não tenho prova do fato. De repente até o empregador pagou, mas ele não tem prova do pagamento, ele vai ter que pagar de novo. E eu gosto de brincar, né? Quem paga mal, paga às vezes que for necessário até ter o comprovante de pagamento, né? Não é quem paga mal, paga duas. Vai pagar, né? Enquanto duas, três, quatro. Então, eu penso que esse é um dos pontos relevantes na recepção, né, das partes que estarão envolvidas no processo. Isso é muito interessante, porque as partes também, tanto patrão como empregado, é inerente do ser humano, né? Sempre, como se diz o ditado, para ficar puxando sardinha para o seu lado, né? É claro que nós temos, às vezes, alguns excessos por parte do empregado, de querer aumentar um fato que não foi bem daquele jeito, como você mesmo disse, da importância de
do advogado filtrar os fatos e verificar se realmente aquilo ali tem um fundamento, né? E do lado contrário do empregador, da mesma forma, né? Às vezes o empregador fala que fez uma coisa e na verdade não foi bem daquela maneira. Então daí a importância também do outro lado, do advogado fazer esse filtro, né? Para que se facilite ainda mais a composição, né? Quando for possível aí. Uma outra situação os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, as pessoas em geral, a sociedade que não militam na área jurídica, elas ouvem muito, né? Processo, 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 processo e processo. E aqui a gente está falando do processo do trabalho, o processo trabalhista. De maneira geral, aí, como é que na prática o processo trabalhista se desenvolve, né? O processo de trabalho ele é muito objetivo, muito simples, até mesmo em relação ao direito, ao processo civil. Né? A técnica do processo civil, onde a pessoa vai, por exemplo, né, discutir uma questão de família, uma questão de cobrança, uma compra e venda que não deu certo. A CLT ela é mais enxuta no que diz respeito ao procedimento. E é interessante que o próprio juizado especial civil, que a gente fala, alguns falam pequenas causas, a lei do juizado especial ela copia muito do rito, do procedimento da CLT. Ela faz o sistema de cumprimento de sentença do processo civil, ele traz muito do que tem ali na CLT. E a gente disse a nossa velha e boa CLT, né, de 1943, que sofreu várias alterações nesse lapso temporal, mas o processo de trabalho é mais simples. O procedimento da CLT seria para audiência una. É uma audiência onde houve reclamante, o autor, houve o réu, testemunha, primeiro tenta uma conciliação. Não tendo acordo, houve o autor, houve o réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu, considerações finais, que deve ser oral no prazo de até 10 minutos, e o juiz deveria, pelo procedimento da CLT, proferir a sentença de imediato. Salvo se tivesse perícia, o juiz não tem acordo, tem perícia, ele vai fazer a divisão, vai marcar uma outra data para ouvir as partes. Ele designa a perícia, por exemplo, uma questão de insalubridade, um acidente de trabalho, mas o rito da CLT ele é muito simples. E saber manejar isso é interessante, porque os juízes mais tradicionais, eu digo assim, que eles observam esse rito mais simples. Então, e o técnico, que é o advogado, por exemplo, tem que estar preparado para o rito mais simples. A oralidade ele é muito forte no processo de trabalho, então ele tem uma característica diferente que o processo civil tenta ali se aproximar. Falando desse processo que você disse, houve réu, etc., houve a parte que está ingressando com a ação e assim vai. Só que a gente sabe que tem a famosa, ganhei a ação. E quando a gente fala de processo e processo do trabalho, falar que ganhei a ação não significa dizer que você ganhou o dinheiro está lá na sua conta bancária, né? Você ganhou a ação e aí você tem que fazer o quê? A gente chama de executar, uma execução trabalhista para receber efetivamente aquele dinheiro que você ganhou na ação trabalhista, né? E quais as dificuldades dessa execução trabalhista aí hoje? É a questão patrimonial, né? Você encontrar... Porque nós temos no Brasil uma cultura de não cumprimento voluntário das decisões judiciais. É uma cultura. Digo isso não apenas focando no X-trabalho, mas a gente pode pegar, por exemplo, na esfera civil, na questão de família. Quantas ações nós encontramos de cumprimento de sentença ou execução para receber os alimentos? Uma ação voltada a uma cobrança. O cidadão tem que entrar com cumprimento de sentença, estou pegando a esfera civil, nem trabalhista. Questão até mesmo tributária, o fisco tem que entrar com a execução. E às vezes o devedor tem patrimônio, ele espera chegar na penhora do bem, na constrição, para depois ser feita a alienação judicial. Aí quando vai, aí acaba pagando. Então nós temos essa cultura de não cumprimento voluntário. E no processo de trabalho não é diferente. Às vezes, é óbvio, às vezes o devedor não tem patrimônio, ponto, acontece. E aí tem uma execução frustrada. Mas muitas vezes o devedor tem patrimônio, o seu patrimônio ele é penhorado pelo sistema de justiça, e aí vai para a venda judicial, e quando vai para a venda, o cidadão vai e paga. Ou quando vai para a venda, é feita a venda judicial, então seria melhor a pessoa vender de uma forma particular, buscar o comprador ou quem tem interesse, para ter um preço maior na coisa, quitar a sua dívida e ficar com o que sobra.
Então, mas falta essa cultura ainda. A gente tem que debater mais essa cultura de não cumprimento de obrigação, que a gente encontra muitas ações que o cidadão tem patrimônio, mas ele não tenta desfazer para cumprir a obrigação. Mas a grande dificuldade que nós temos aí é exatamente essa satisfação do crédito, né? Ver se o devedor, quem foi condenado, se ele tem o patrimônio, e aí nós temos a figura de buscar os bens dos sócios, né? Que é a desconsideração da personalidade jurídica, né? Que tem um outro procedimento. Então essa é a grande dificuldade. E muitas vezes, e até mesmo uma questão para o profissional do direito e o próprio Estado judiciário, ele tem que ser compreendido, porque às vezes não é culpa do sistema de justiça, né, o problema do poder judiciário, e não é culpa do advogado, é que o devedor não tem patrimônio e aí esgotou, e aí o processo vai para o arquivo. Realmente essa sua fala, meu caro professor Renato, é interessante, né? A gente entende o lado da pessoa que está ali litigando anos e entra na execução e não recebe nada. Como você mesmo disse, isso é terrível, né? Para todo mundo, para o Estado, para o Judiciário. Não tem culpa, porque às vezes quem deve não tem como responder, não tem bens. Então não é culpa do Judiciário, não é culpa do advogado, que culpa teve o advogado? E muitas vezes a pessoa não entende essa situação. A pessoa que eu digo, o reclamante que está ali na justiça. Então realmente fica uma situação complicada. Delicada. Complicada. Como passar aí para o nosso telespectador, nossos telespectadores, profissionais do direito, como se preparar para uma atuação eficiente aí na Justiça do Trabalho? Para a atuação eficiente no Justiça do Trabalho, eu penso que tem que ter o máximo de técnica possível. A gente retoma, né? É o máximo de técnica possível, é buscar compreender como funciona o sistema. E é uma questão de tempo, de maturidade, eu digo de persistência, até do cidadão que leva uma questão para a justiça. Eu acho que é importante ele tentar compreender, de uma forma do senso comum mesmo, como funciona, quais são os órgãos do Justiça do Trabalho. Nossa, a juizoação é a vara do trabalho, tem o tribunal, o processo pode ir para o Tribunal Regional do Trabalho, que a nossa região é Campinas, pode chegar em Brasília no TST, dependendo da questão, pode até o Supremo Tribunal Federal. Tentar compreender isso de uma forma muito simples para o cidadão, tanto para o empregador, que foi empregador, o que é reclamado, o réu, como para o autor da ação. E o advogado, e o profissional, o técnico, ele tem que dominar essa técnica processual, né? Do sistema de primeira que a gente chama no processo de conhecimento, o sistema recursal. E uma questão, professor César, que a gente detecta ordinariamente é a ausência de conhecimento do sistema técnico recursal, né? Como funciona o que o processo de trabalho tem as suas peculiaridades. Você tem o recurso ordinário, o recurso de revista, aí tem dentro do TST os embargos dentro do TST, que não são os embargos de declaração, para depois chegar até o Supremo, se for matéria constitucional. Então, aí na execução você tem o agravo de petição, não cabe agravo de instrumento, salvo se for para destrancar recurso. Então, você tem uma técnica diferente. Aí tem o depósito recursal, sistema de custas, é uma técnica totalmente diferente. Então, e para o cidadão, para o próprio, e aí uma questão, para o próprio réu, ele tem que saber como funciona isso. Eu tenho que pagar, não tenho que pagar, para recorrer eu tenho que recolher o depósito recursal, não tenho. Então, pelo menos saber esse mínimo, né? Esse mínimo para o cidadão, e o advogado tem que conhecer, né, de uma forma, e o juiz também, né? Óbvio, o Ministério Público. E uma questão importante que eu falo, eu gosto muito dos gestores de departamento pessoal, antigo a gente fala departamento, nossa, RH, departamento de RH. RH, né? Hoje fala gestão de pessoas, né? Mas eu penso que quem trabalha com gestão de pessoas tem que conhecer a técnica do direito processual. Porque é ele quem vai fazer o pagamento de guia, ele que vai atuar, ver até o tempo do processo, vale a pena fazer uma composição ou não. É importante. É isso aí. A gente está chegando no fim do programa, que a gente tem o nosso tempo de TV aqui, né? Eu gostaria, você falou lá, não me recordo qual a questão, mas do curso nosso aqui de pós-graduação da FIB. Eu gostaria que você contasse aí para nós um pouco mais aí sobre esse curso de pós-graduação aqui da FIB. Tá. Então a faculdade está voltada a essa formação técnica científica. Eu gosto muito. É uma formação, o processo é uma técnica, né? O direito do trabalho, o direito material, a gente devemos discutir questões filosóficas, sociológicas, econômicas, psicológicas voltadas ao trabalho. E a questão da técnica, porque se eu que eu brinco, né?
é a carriola para você levar o material. Então, você não tem argamassa, você não sobe a parede, né? E a carriola é o instrumento que é o processo. Então, e a faculdade tem a intenção, esse propósito de fazer uma pós-graduação voltada a essa técnica, sem deixar as questões de humanidades que o processo carrega, mas voltar a como operar como essa ferramenta. Então, a faculdade está comprometida, os professores estão voltados a esse trabalho de desenvolver o profissional do direito, advogado, ou bacharel em direito não advogado, porque muitos que atuam em outras áreas, como eu disse, RH, têm que conhecer o sistema do direito processual, né? Então, a faculdade está comprometida com essa formação, que é o papel que tem uma escola de direito, né? A escola de direito tem esse papel. E isso é super importante, porque a gente colabora com a administração da justiça. Muito bem. Infelizmente, a gente chega aí ao final do programa, né? Eu agradeço aí nosso ilustre professor Renato. Muito obrigado pela sua presença. Pelo convite. Nós ficamos aí esperando seu retorno aí, né, para a gente debater outros temas interessantes. E eu agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.